Olá, olá people! Vamos fazer um vídeo, mais um vídeo aí, despertar algumas curiosidades. Vamos lá. Nós somos um ser que existimos. Então, se existe, existe um propósito, né? Então, tudo que existe, existe em função da função de alguma coisa. O átomo, o elétron, ou seja, tudo que existe, existe em função de alguma coisa. As nossas células, os nossos órgãos, né? O sistema como um todo, os planetas, tudo que existe, existe em função de algo. Assim como os nossos movimentos também, assim como os nossos pensamentos, nossos sentimentos, enfim, tudo é em função de algo. E o mais interessante é que não é em função do próprio algo em si. O que eu quero dizer é que o átomo existe em função de outro algo, que não é exatamente o átomo, né? Então a luz existe em função de outra coisa que não é exatamente a luz, e assim sucessivamente. Então a caneta existe em função de outra coisa que não é exatamente a caneta. Ou seja, nós vivemos mais plenamente quando a gente exercita a nossa função em relação a algo. Fora disso é doença. Fora disso é transtorno. Fora disso é profunda depressão. Então a pessoa já começa a sair de uma depressão quando ela vai tomando consciência disso. Que ela existe, na verdade, em função de outro algo e não em função dela mesma. Entende? Então, tudo que existe está interrelacionado com alguma coisa, por lei. Então a luz cumpre com a sua função espalhando a luz, né? Quem justifica a existência do Sol? Os planetas. Ou seja, se não fosse pelos planetas, não haveria sentido no Sol. Então, quem justifica a função, a existência do Sol, são os planetas. Quem justifica a nossa existência, por incrível que pareça, são as outras pessoas. Assim como nós justificamos a existência das pessoas também. Entende? Então somos seres interdependentes. Evidentemente que esse relacionamento é absolutamente particular, é pessoal de cada um. Ou seja, esse preâmbulo é para mim chegar num ponto. Esse é o ponto. Que a espiritualidade suprema, o que é a espiritualidade suprema? As pessoas dizem o amor, a caridade, assim por diante. Tudo isso está envolvido, sem dúvida nenhuma. Mas a espiritualidade suprema, citando Krishna, é ocupar o seu devido lugar no campo de batalha e cumprir com o seu Dharma. Dharma é essa função maior. Então nós temos inúmeros Dharmas, mas todos os Dharmas menores estão em função desse Dharma maior, na qual nós não temos plena consciência, apenas intuímos, e é assim mesmo. Então, o indivíduo nasceu com o Dharma de ser um policial e surgiu uma situação onde ele tinha que atirar, não atirou, ele vai responder negativamente por isso. Entende? Ou seja, o cumprimento do Dharma transcende esses valores que nós costumamos ter aqui nesse planeta. E se nós formos analisar os valores que costumamos aqui ter nesse planeta, haja vista a condição que estamos, parece que estamos redondamente equivocados. Redondamente equivocados. Então, esse vídeo é apenas para provocar, instigar uma reflexão. Opa, peraí, o mundo está cada vez pior. É discurso de amor para tudo quanto é lado. Então alguma coisa está errada. Acontece que essa palavra amor é extremamente mal compreendida, não é?
Por quê? Porque nós projetamos aquela visão que nós temos de amor e não nos interessamos saber a respeito do amor divino, o amor que rege as coisas. Não esse amor romântico. Aí sim, isso é sabedoria. É por isso que todos os sábios conspiram para o mesmo norte, porque eles acessam esse amor universal. Não é um amor pessoal. Ali já é um amor entre aspas, né? Muito embora todo mundo esteja correto, dadas as suas necessidades de aprendizado, é por isso que os sábios não se metem na vida dos outros, né? Caiu a ficha para ele, ele sabe que ele teve toda uma jornada para ser presenteado com aquela tomada de consciência, né? Então, não adianta ele querer fazer com que o outro tenha a mesma percepção se o outro não tem uma jornada suficientemente para chegar nesse nível de compreensão. Então, os sábios colocam as coisas, mas ele sabe que serve para um, serve para outro. Como eu sempre falo, né? Jesus falava para multidões, mas se dirigia a poucos. Citando novamente Jesus, porque a vocês, apóstolos, é dado conhecer os mistérios de Deus, mas a eles, o povo, não. Ou seja, está tudo certo, né? Isso é amor divino. Um senso de lógica. Citando novamente Jesus, não jogue pérola aos porcos. Entende? Ou seja, espiritualidade é cada um ocupar a sua devida posição, né? E aí você aumenta a tua capacidade de percepção, o teu senso de lógica. Porque espiritualidade, que tem absoluta relação com uma energia yang, é a de cima, né? É quente. Então a palavra Deus, na sua origem da palavra, tem relação com divindade, obviamente, né? Mas também tem relação com centelha. Centelha. Isso é fogo, isso é luz, isso é absolutamente yang. E o yang aumenta a capacidade de metabolismo, aumenta a capacidade de percepção, aumenta a capacidade de discriminação, ou seja, colocar cada coisa no seu devido lugar, tal qual, por exemplo, o nosso estômago faz. Você mistura um monte de coisa, né? Numa mesma refeição, ele vai separar tudo para o nosso próprio bem, ainda bem. Já pensou se ele perdesse? Já pensou se o nosso estômago resolvesse ter uma visão de amor tal qual nós temos? Não sobreviveríamos 24 horas, porque ele iria embolar tudo. Iria mandar coisas que não são boas para determinado lugar. Ou coisas boas também para outros lugares, assim por diante. Não. Esse fogo digestivo, essa capacidade digestiva, graças a Deus, é regido por uma lei maior. Independe das nossas crenças. Independe das nossas crenças, né? Porque se a nossa capacidade digestiva dependesse das nossas crenças, não haveria uma única pessoa doente. Porque todo mundo, quando come, pensa em saúde, né? É uma lógica, mas não é isso que a gente observa. Então a pessoa está se alimentando feliz da vida, muito satisfeita com o que está comendo e está gerando saúde. Doença, perdão. Né? Então aí, os UPAs lotados, as pessoas cada vez mais doentes de forma geral. Então significa que não estamos agindo em harmonia com as leis que a tudo regem. Né? Isso é mais do que óbvio. Então, como citando novamente, né? Então, esse convite, essa reflexão de que espiritualidade é algo transcendental, de que você ocupa um lugar nesse jogo. Entende? Então a espiritualidade é você cumprir com o teu chamado. Você pode gerar chamado? Não, você não pode gerar chamado. Você já veio para esse mundo com chamado. Tá, mas como é que eu posso saber sobre o meu chamado? Vai praticando a sensibilidade em relação a você mesmo. Isso é o básico.
Um outro ponto, né? Existem linhas de conhecimento que nos auxiliam muito. Uma delas é o Ayurveda. Outra fantástica é o mapa astral. Eu sou astrólogo também, diga-se de passagem. Né? Então, a partir do momento, por exemplo, olhando o teu mapa astral, no meu caso, a partir do momento que eu vi que eu tenho a Lua em Câncer na casa 2, opa, caiu inúmeras fichas para mim. Ou seja, a casa 2 tem relação, melhor, eu tenho a Lua em Câncer na casa 2, mas eu também tenho Leão na casa 2. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho os talentos para cumprir com o meu Dharma nessa minha existência, eu tenho Câncer e Leão na mesma casa, sendo que Câncer, a Lua está em Câncer. Câncer é cuidado com o próximo, é água, é capacidade de conexão. E Leão, no seu aspecto mais sublime, eu diria assim, é auxiliar o outro a encontrar o seu próprio brilho, a sua própria luz, para o cumprimento do seu Dharma maior. Porque não existe outra forma da pessoa experimentar a autorrealização. A pessoa pode experimentar felicidade, ansiedade, pode experimentar muitas coisas fora do cumprimento do seu Dharma, menos a autorrealização. Que isso é um presente, é um feedback que a vida dá pelo cumprimento que ela está sussurrando para você cumprir. É uma lógica. Se você ama profundamente alguém e essa pessoa que você ama profundamente é repleta de bom senso e pede para você fazer alguma coisa, você vai fazer isso com toda a satisfação. Não é? Pois é, mas por que a gente não faz isso? Porque nós estamos distanciados do nosso ser interno. E aí nós somos reféns de tudo aquilo que é colocado na nossa mente. E a mente, como eu sempre digo, é passiva. É por isso que existe lavagem cerebral. Se a mente não fosse passiva, se a mente tivesse capacidade de reflexão e discernimento por si mesma, não haveria fanatismo, não haveria lavagem cerebral, mas ela não tem essa condição. É por isso que existe a mídia, né? Bate, bate, bate numa coisa, por mais absurda que seja, repetindo, aquilo ali passa a ter valor e de repente passa a ter até ser uma verdade, como a gente observa muito. Entende? Então, é um convite para você se silenciar mais, para você buscar conhecimentos que te auxiliem nesse autoconhecimento, né? Porque isso também é lei divina, né? De que o cumprimento do teu Dharma tem relação com a expressão dos atributos do teu biótipo. Ou seja, se você veio para esse mundo com biótipo mais água e terra, que é mais cheinho, por exemplo, eu já sei que você já veio para esse mundo com um talento de socialização. Já sei. Eu já sei que você veio para esse mundo com uma tendência a ser mais diplomático, entre aspas, nem ser de direita e nem de esquerda. Entende? Mas ver os aspectos aonde pode gerar um meio mais satisfatório e mais respeitoso para todos. Se você veio com biótipo mais fogo, eu sei que o teu Dharma já tem uma relação mais com um ser um pouquinho mais incisivo, né? Que requer muito mais cuidado, porque o fogo ele requer muito mais cuidado para administrar, porque ele queima e queima mesmo. Ele tanto destrói quanto se autodestrói. Entende? Então é necessário conhecimento. Citando a Bíblia, meu povo padece por falta de conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento. Porque o mundo hoje está transbordando de informação. Informação, não conhecimento. Conhecimento é quando você tem a capacidade de refletir, associar e linkar. Aí é conhecimento, senão não é conhecimento. É apenas informação. Beleza, pessoal? Vou encerrar o vídeo, tá? Então, qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo, né? Me apresentando aí
Sou terapeuta Ayurveda há muitos anos, tive a graça de fazer uma formação, como eu disse há muitos anos atrás, com um expoente a nível nacional, né? Muitos anos trabalhando com a medicina chinesa, tive também professores feras, graças a Deus. Na astrologia a mesma coisa, no yoga tive um mestre extraordinário, enfim, são mais de 3 décadas aí. E estudando sempre, né? Atento, aprendendo. Então, qualquer coisa você pode entrar em contato comigo, que eu estou aqui para te auxiliar nesse autoconhecimento e te deixar mais a par do cumprimento do teu próprio Dharma, né? E, sendo assim, você transcender muitas das debilidades. Às vezes nós estamos muito focados em certas debilidades nossas e não conseguimos dar o giro. Por quê? Porque não estamos agindo estrategicamente, de uma forma efetiva. Porque de repente não estamos acessando uma força maior. Queremos resolver algumas questões psicológicas e mentais usando a mente, o aspecto mundano da mente. Não vai resolver. Você vai jogar para um canto e aquilo lá vai fermentar e vai gerar problemas e problemas. Entende? Eu convido a você a transcender realmente, a ser uma mudança verdadeira. E isso passa necessariamente pela tomada de consciência. Citando a Bíblia novamente, né? Cair em si. Cair em si. Isso é transcendental. Isso realmente gera uma liberdade. E isso gera uma luz na tua consciência que abre mais espaço para um reencarne mais interessante, né? Que é onde você não tem mais que passar por determinadas experiências bastante difíceis, bastante dolorosas, né? Beleza, pessoal? Então, citando novamente, meu nome é Christian, né? Também sou pós-graduado em neurociência, né? E assim vai. Beleza? Qualquer coisa, novamente, pode entrar em contato comigo, que eu vou deixar o meu contato e o meu número. Gratidão e até mais.